E de novo, olha eu aqui perturbando vocês. Então hoje eu quero falar sobre um livro que teve em alta durante um tempo e que tem até filme. E aí a gente vai aqui, né, tacar o pau e dizer que no filme não tem isso, o livro é melhor. Mas todo mundo sabe que o livro é melhor mesmo. E aí... Desculpe. O livro de hoje, galera, dá pra ver? O Menino do Pijama Listrado. E tá assim, porque às vezes pra mandar pro Kindle eu preciso fazer algumas alterações no arquivo. Nem sempre um PDF que eu consigo baixar dá pra transformar nesse formatinho que eu leio no Kindle, né, que é o MOB. Aí eu tenho que copiar o texto todinho, colar no Word, e aí sim transformar né, enfim. Sobre esse livro, certo? Aqui tem a sinopse, que eu não vou ler pra vocês, né, pra também já deixar a sementinha plantada aí. Mas assim, pra quem já, enfim, leu o livro, ou pra quem assistiu o filme, pra quem fez só uma dessas duas coisas, ou as duas, ou mesmo quem só ouviu falar, sabe que né, quem fala sobre esse livro ou sobre o filme de mesmo nome, né, sabe que ele é assim bem emocionante, né? O tipo do livro, o tipo do filme que você chora igual um bebê no final. E aí, vou falar um pouco sobre as diferenças entre os dois formatos em que essa obra, né, vem a nós. Então, assim, no livro, não é narrador em primeira pessoa, mas é um narrador que ele tá sempre... Eu gosto de dizer que ele tá sempre perto do Bruno, né? Que é o personagem, o meninozinho, que não é o menino pijama lixado. O menino pijama lixado é outro personagem. Então, o narrador, ele, digamos que ele assume uma linguagem de criança pra descrever o que o Bruno vê, né? Ele, juntamente com, assim, muita imaginação e aquela percepção de criança mesmo, assim, não de que ele seja, assim, ingênuo ou bestinha, mas uma criança que às vezes não entende muita coisa, que às vezes não assimila direito o que acontece, o que tá acontecendo. Ele tem uma descrição na cabeça dele sobre aquilo, né? Por exemplo, ele tem um momento em que uma determinada pessoa em acolá vai visitar a casa dele, porque o pai dele é general, comandante, não sei, do exército, certo? E aí na própria sinopse já diz que, tipo, o Bruno tem 9 anos e não sabe sobre o Holocausto, certo? Então, na cabeça dele de criança, aquela pessoinha que foi visitar a casa dele, ele chamava de Eufúria. Pelo menos na tradução em português que eu li, era assim. Mas aí, eu pelo menos vim entender depois de muito tempo, só depois que eu assisti o filme, eu acho, e depois disso até, que o Fúria é na verdade uma pessoa inacular, que, né, por falar em Holocausto, vocês já sabem de quem a gente tá falando aqui, né? E aí, então, assim, uma criança que às vezes não entende como é que a pronúncia de certas palavras, ela entende aquela palavra de um outro jeito, né? Isso cai muito na parte da aquisição da linguagem, né? Embora ele tenha 9 anos, teoricamente já tenha passado dessa fase, mas ele é uma criança que só quer brincar, só tem a própria percepção dele das coisas, né? Digamos assim. E aí, como tem na sinopse, ele não sabe sobre o que tá acontecendo. E nem a mãe dele até, né? Pra quem assistiu o filme, percebe que ela se surpreende quando descobre o real motivo de eles terem se mudado pra aquela casa menor, né? Que, acho que, se não me engano, o filme começa com eles empacotando tudo pra se mudar.
E aí, o Bruno, ele, né, assim, perambula pela casa, ele procura com quem brincar, porque ele tinha amigos na outra vizinhança que ele morava, e aí não mais, e aí tem até momentos em que ele, né, o narrador meio que entra na cabeça dele, e eu acho que só na cabeça dele, né, pelo que eu percebi. O narrador que, como eu falei, tá sempre junto com o Bruno. Ele fala assim, o Bruno não estava mais nem lembrando o nome de seus amigos, nem parecia que eles eram muito amigos, né? Nem parecia que eles eram melhores amigos no tempo da escola, enfim. E aí ele, né, a irmã dele já é mais velha, ele tem irmã, é o pai e a mãe, e ele é irmão. A irmã mais velha não quer mais, né, assim, brincar com ele, enfim. Aí ele, sozinho, perambula pela casa, pelo terreno, né, em que a casa está localizada. E aí encontra o tal menino do pijama listrado, né. E aí eles constroem uma amizade, apesar de ter uma cerca impedindo que eles realmente brinquem juntos, digamos assim, né? E aí ele não entende porque aquele menino tem que ficar daquele lado da cerca, não entende porque ele tem que usar um pijama listrado que é vários números maior do que o tamanho dele, não entende porque ele tem que estar sempre com a cabeça raspada, não entende quem são aquelas pessoas que ele vê pela janela do quarto dele, porque que elas estão ali, se aquilo é uma fazenda cada dos animais, né? Tem até esses questionamentos do próprio Bruno, né? E percepções que ele tem, que ele pergunta pra mãe, pergunta pra irmã, né? E assim, comparando o filme com o livro, o filme não tem tanta esse ponto de vista infantil, de criança, né? Não, ele mostra um pouco mais um geral, assim, um ponto de vista de realmente uma história sobre aquele tempo que tá sendo contada. É um pouco mais é um pouco mais pesado do que no livro, né? E aí o final, né, enfim, até é realmente muito, muito, muito mais pesado do que o do livro. Porque o livro acaba quando o Bruno não tá mais narrando, digamos. E o filme não. O filme continua durante um tempinho a mais, certo? E aí é uma narrativa simples, né? Assim, que você é bem fluida, que você lê assim, nem sentindo, né? Eu, por exemplo, às vezes, quando eu tô lendo, às vezes não parece que eu tô lendo e sim assistindo alguma coisa. Eu tô assistindo o que eu tô lendo, né? É muito engraçado isso. Às vezes eu até me lembro, por exemplo, eu lembro de uma cena desse livro. Eu não lembro das palavras que eu li, eu não lembro do jeito que tava escrito, da construção frasal, eu não me lembro disso. Eu lembro da cena que eu imaginei, isso é muito legal. E aí um estilo de escrita em que você não sente que tá lendo, você lê e tá acompanhando a história como se estivesse assistindo um vídeo, né? E eu gostei bastante, muito mesmo. Eu sempre ouvi falar desse livro, e aí foi só acho que ano passado, né? Enfim, quarentena, ninguém saindo de casa sem poder. E aí foi que, né, eu dei uma guinada assim de eu vou ler os 230 milhões de livros que eu tenho pra ler e só baixando mais. Só comprando, às vezes, quando tem dinheiro. Aí, decidi ler esse livro. Até porque era curtinho e aí, né, assim... Eu, às vezes, gosto de ler os livros que são mais curtinhos primeiro, pra não ficar agoniada lendo um bem grandão e, nossa, tô tanto de livro que eu tenho pra ler. Coisa minha, né? Eu li, chorei, assisti o filme, chorei bem mais. E também recomendo, embora a gente não goste de chorar muitas vezes. Mas, tudo bom. Às vezes, eu lembro disso até em uma aula da faculdade, bem no começo, né? Mas que eu também achei interessante. Que a professora disse assim, a maioria das pessoas diz que gosta de ler porque isso ajuda a fugir da realidade.
né? Mas eu acho que nem sempre, isso também, palavras daquela professora, nem sempre isso funciona, porque às vezes alguns livros, eles denunciam coisas que acontecem na própria sociedade, né? E às vezes eles até aumentam, né, essas situações que acontecem justamente para denunciar. Por exemplo, os livros que são distopias, né? Por exemplo, Os Jogos Vorazes, Maze Runner, Divergente, esses livros que... Aquela série The 100, inclusive morri de ódio dela. Livros e, enfim, séries que pensam no futuro, né? Como é que vai ser o futuro. E aí os autores usam uma temática que incomoda eles hoje, aumentada nesse futuro, né? E aí, como é que eu vou fugir da realidade, sendo que tem lá um livro sempre me lembrando de que isso realmente acontece, né? Então eu acho que não serve somente pra gente fugir da realidade, mas pra gente pensar melhor sobre o nosso lugar, enquanto o que é que eu posso fazer pra mudar isso, ou o que é que eu posso fazer pra eu ser melhor para esse mundo que, né, enfim, não tá tão legal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o coraçãozinho pra mim. Compartilha se gostou, ou se não gostou eu deixo. E é isso. Até a próxima semana.